Hoje você vai conhecer a história das santas Felicidade e Perpétua. Atendendo a pedidos que eu recebi aqui nos comentários do meu canal, vou falar hoje sobre a história das santas Felicidade e Perpétua. Aproveita a oportunidade e já peço para você deixar nos comentários sobre quais santas, quais santos você também gostaria que eu falasse, e pode esperar que aos poucos eu vou atendendo todos os pedidos. Então, até chegar o seu, vai aproveitando a história de santos que talvez você nunca tenha escutado, a história de santos que você conhece um pouquinho, aqui você talvez vai conhecer um pouquinho mais, e por aí vai. Resumindo um pouco a história das santas Felicidade e Perpétua, podemos dizer que é a história de uma nobre e de uma escrava. Perpétua era uma nobre de uma família de Cartago, no norte da África. Felicidade era a escrava de Perpétua, que também era de Cartago, na África. A gente pode dizer que o ápice da história das duas, de quando a história delas começa a voltar para esse trajeto de, digamos assim, de santidade, as duas tinham por volta dos 20 anos. As duas moravam numa região que era dominada pelo Império Romano. Porém, elas eram cristãs assumidas. Você sabe que em determinada época, ser cristão era motivo de martírio. Se não negasse sua fé, provavelmente você seria decapitado, estrangulado, sei lá o que, morto. Podemos dizer que hoje, de alguma forma, nos matam por sermos cristãos também. Nos matam com uma palavra, nos matam com uma ofensa, mas a exemplo dessas grandes mulheres e tantos outros grandes santos que você tem conhecido aqui no meu canal, não devemos desistir. Mas é só um detalhe, vamos continuar com a história das duas. As duas foram presas no ano de 203 por ordem do imperador romano Severo. Não é que ele era severo, não, o nome dele era Severo. E elas foram presas pelo simples fato de serem cristãs. Perpétua tinha 22 anos e era mãe de uma criança bem pequenininha, um bebezinho mesmo. Felicidade estava grávida de 8 meses quando foi presa. As duas sofreram as atrocidades da prisão unidas pela fé. Elas oravam juntas e permaneciam juntas sempre que possível. Confiavam no poder da oração e ali uma dava força para a outra. Na prisão, Perpétua escreveu um diário, e este diário está entre uns dos documentos mais comoventes e realistas da história da igreja. Nele, ela narra todo o sofrimento que passaram ali dentro da cadeia e descreve a fé e a esperança cristã na vida eterna de uma maneira maravilhosa. O pai dela chegou a ir até a prisão pedindo que a filha renunciasse à fé. Ele gostaria que ela salvasse a vida dela. O pai simplesmente que ela queria salvasse a vida dela. Renunciando a Jesus Cristo, ela estaria salva, estaria liberta. Era só isso que o imperador queria ouvir. Mas ela disse que não. Ela jamais poderia negar o seu amor a Jesus Cristo. Então, ela preferiu a morte do que negar ao Senhor de sua vida. Felicidade pedia diariamente a Deus que seu filho nascesse antes de que ela fosse executada. Lógico, ela queria salvar a criança. Deus a escutou. Mesmo com o parto sofrido ali na cadeia, o seu filho nasceu apenas 2 dias antes de sua execução. Nasceu livre. Esse tempo que elas passaram na cadeia, elas se mantinham firmes na fé, uma ajudando a outra, mas também contavam com a ajuda de 6 outros cristãos que também estavam presos. E como elas ainda não haviam sido batizadas, elas receberam o batismo dentro da prisão. E todos esses cristãos que estavam lá com elas e elas foram condenados. E essa condenação de cristãos era como se fosse um espetáculo dentro de uma arena. Os cristãos homens foram jogados primeiros. Eles foram jogados e haviam e haviam leopardos famintos. As duas foram jogadas a touros selvagens. Ainda conseguiram ter um momento ali dentro em que uma pôde ajudar a outra em meio à dor, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Um touro bateu, a outra veio, ajudou. No momento mais difícil da vida delas, elas ainda estavam juntas. E aí, nesse momento em que uma amparou a outra, por um instante, todos que estavam assistindo aquele espetáculo ficaram como que anestesiados. Mas isso durou pouco. Logo eles começaram a gritar querendo a morte de Perpétua. Por fim, os touros atingiram as duas e elas foram degoladas. Isso aconteceu no dia 7 de março de 203. E apesar delas terem sido martirizadas, elas também foram canonizadas como um exemplo de fé e coragem. E você aí, você está desistindo da sua fé? Você está sem coragem de seguir em frente? Bora seguir com os seus princípios, porque você tem muita coisa boa para colher em função
dessa sua fé. Se inscreva no meu canal, se você gostou do vídeo, você clique em gostei, que as santas, felicidade e perpétua, intercedam por nós e que Deus os abençoe. Tchau!